Olá, amigos. Uma boa noite para todos aqueles que vão me ouvir agora à noite. Um bom dia para aqueles que ouvirão dia, boa tarde. Estamos aqui, 2021. Que bom. Passamos por mais uma etapa. Estamos hoje iniciando no calendário terreno mais uma oportunidade de aprendizados, né? E que Deus, na infinita bondade, infinita misericórdia, agasalhe todos nós, os filhos dele, todos aqueles que se encontram sedentos do esclarecimento, sedentos da paz, todos aqueles que ainda não procuraram entender, não procuraram a luz do Divino Mestre. Nós sabemos que o Pai abraça todos, independente do grau de conhecimento, de adiantamento, do grau que alcançou na escala evolutiva. O Pai abraça todos, todos os espíritos amorosos, trabalhadores do Divino Mestre, são enviados a todos nós, todos os instantes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mundos de expiações e de provas. E ao iniciar esse trabalho, pedimos ao Mestre Jesus, que comanda o planeta Terra, que nos envolva, que envie seus trabalhadores divinos que já alcançaram toda a plenitude de conhecimento, de amorosidade, de resignação, que nos oriente, que nos envolva e que as nossas vibrações sejam fortalecidas nesse amor maior. E assim possamos nós unir as nossas vibrações mais amorosas, porque todos nós temos essas vibrações amorosas, mesmo que seja um pouquinho ainda desconhecida, mas nós temos. Então, que essas nossas vibrações amorosas, essa nossa vontade em fazer o bem, se una a essas vibrações do mais alto e abrace junto a Jesus todos que caminham aqui na Terra, no corpo físico, todos aqueles que caminham na espiritualidade, à procura desse entendimento, à procura da confiança, do esclarecimento. E assim, que cada lar da Terra, cada lar dessa humanidade, seja envolvida, seja fortalecida pela fé e pela luz do esclarecimento, pela luz da responsabilidade, pela luz da conscientização, que todos nós temos esse germe da responsabilidade, todos nós temos esse germe da bondade, da boa vontade e da esperança. Que Jesus ampare e abençoe a todos. E hoje falamos do capítulo do Evangelho, do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E eu vou lá para o item 13, 14 e 15. Mundos de expiações e de provas. Todos nós, conhecedores da doutrina espírita, né? Alguns há muito tempo, outros com menos tempo, mas todos nós já ouvimos falar. Terra é um mundo de expiações e de provas.
muitas vezes alimentamos esse mundo de expiações e de provas no nosso dia a dia de uma forma muito negativa. Imaginamos, sofremos, irradiamos o mundo de expiações e de provas como o castigo de Deus aos filhos que cometeram erros no passado ou que cometem erros ainda na vida presente. Isso é um engano. Precisamos entender que a nomenclatura dos mundos é para facilitar os nossos entendimentos, mas qualquer que seja o mundo criado por Deus, é o mundo das oportunidades de crescimento, é o mundo das oportunidades benditas, benditas da evolução. Então, nós precisamos ter consciência disso. A Terra é um mundo onde nós hoje necessitamos estar, porque estamos galgando essa evolução para chegarmos então no mundo feliz, aquele que os espíritos falam todos a linguagem do amor. Não que não existam as provas, mas as provas serão encaradas, serão enfrentadas de forma diferente. Então, nós precisamos entender que qualquer que seja o mundo criado por Deus, é o mundo das oportunidades, é o mundo da reconstrução, é o mundo da construção verdadeira. É um mundo onde nós precisamos galgar, passar para justamente a luminosidade, que é a essência do Espírito, faça-se visível a todos os cantos. Então, vamos tentar mudar um pouquinho a nossa visão. Já sabemos que provas é tudo aquilo que é necessário quando nós desejamos alcançar um objetivo. O aluno na escola estuda, vem as provas, ele estudando, ele se disciplinando naquela matéria ou naquelas matérias, a cada avaliação, a cada prova, ele vai ser testado. Se ele foi disciplinado, aplicado, seguiu as normas dadas pelo professor, pelo conjunto pedagógico da escola, que visa o crescimento e o alcance desse progresso, ele não vai ter problema. Ele vai chegar ao final do ano, ele vai passar para uma outra série, ele vai para o próximo ano. Ele adquiriu os conhecimentos daquele ano anterior, busca novos conhecimentos, até ele chegar onde tem a programação que ele se comprometeu, digamos assim, com o Pai, né? Se comprometeu antes do reencarne na Terra. É para ele cursar uma medicina? Claro que a cada dia as nossas caminhadas, os nossos passos aqui na Terra são provas. É a prova do desgaste físico, é a prova do não dormir direito porque eu tenho um trabalho da faculdade para fazer, eu tenho que estudar e faltou dinheiro. Tudo isso são provas, mas provas que, se nós enfrentarmos com serenidade, com alegria primeiro, com a gratidão, porque eu estou conseguindo dar o passo,
Não importa se eu tenho lá os obstáculos, eu vou passar. Eu preciso agarrar naquele projeto lá da frente, preciso cursar a medicina, preciso passar numa faculdade. Então, se eu me agarro com confiança, com gratidão, com alegria, todas essas provinhas, esses testes de atraso, de falta de dormir, de falta de dinheiro, serão superados. Isso são provas. Não significa que essas provas estão ligadas numa vida anterior lá do passado. Não. Ou, de repente, estão. Mas a forma de enfrentar esses obstáculos é que vão fazer a diferença. A expiação. Como eu encaro as provas? Se eu encaro com essa serenidade, com a confiança, com a gratidão, com o bom ânimo, mesmo que seja uma expiação, eu preciso passar por isso para aprender, porque sentindo essa dor, eu vou aprender a não fazer mais isso. Que de repente lá no passado, nós ocasionamos muitos males a muitos irmãos. Mas a forma de ver é que precisamos mudar. Ah, mas é uma expiação, então eu sofro tanto porque eu estou no planeta de provas e expiações. Então, meus amigos, como disse Jesus, o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é como nós falamos, vamos passar, vamos superar as dificuldades, seja as doenças, seja todos esses desalentos que nós vemos e vivenciamos, mas nós vamos passar. Com o bem sofrer, se eu não maldizer, se eu não esbravejar, se eu não me revoltar, eu vou passar por todas elas. Agora, se eu esbravejo, se eu maldigo, se eu me revolto, eu reclamo, não paro de reclamar, é claro que vai se tornando uma expiação sofredora. Precisamos entender que essa encarnação não é a nossa primeira. Já passamos pelo mundo primitivo, onde era aquele mundo das primeiras criações do Pai, né? Das primeiras encarnações nossas. Hoje, a Terra então nós já caminhamos bastante. E ainda alimentamos de uma forma negativa. O Evangelho diz, o Cristo disse, a casa de meu Pai há muitas moradas. Mas comecemos a transformar a morada no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso ser espiritual. Porque se eu começo a transformar aquilo que eu mais reclamo, eu passo a ter outra fala, outro pensamento, outro olhar, eu vou me acalmando. E isso, nós vamos deixando o mundo de expiações e provas. Nós vamos nos auto-perdoando, perdoando e somos também perdoados. Porque a cada encarnação é o perdão de Deus exercendo aí sobre nós, né? Então precisamos entender isso. Não há mais tempo de ficar lamentando, buscando somente as leituras, as grandes palestras e não mudarmos. Precisamos agora, já temos esse conhecimento, precisamos mudar.
é expiação e prova? Ué, não estamos aqui por acaso. Paremos de ver essa encarnação como a primeira encarnação nossa. Nós já vivemos outros momentos e, como diz aqui no Evangelho, nós, a maioria dos espíritos encarnados na Terra, que já alcançamos esse entendimento da razão, nós viemos de outros orbes mais felizes. Por que viemos para a Terra? Fomos convidados a deixar esses mundos mais felizes. Por nossa indisciplina. Indisciplina com as leis do Pai. Que as leis de Deus, elas são universais. Né? Então, o respeito, a bondade, o ser solidário, tudo isso faz parte da lei do Pai. O olhar para o outro com amor, não ter a soberba. O que nós mais temos nos corações aqui, basta olhar, como disse aqui na primeira frase do livro, né? Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi, que já não conheçais, dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. E aí? Então nós vemos ainda, nós falamos do mundo de provas, nós já acreditamos que tivemos uma outra encarnação, ou outras centenas, milhares de encarnações. Continuamos aí, lendo o Evangelho. Nossa, como ficamos, meu Deus, ou nos vislumbramos, né, com as palavras, dá até aquele puxãozinho na nossa orelha, mas daqui a pouco fazemos tudo de novo. Nós comentamos o mal com muita frequência. Nós alimentamos a maledicência com maior frequência que a bondade e solidariedade que acontece. Isso nos nossos próprios lares. Não estamos falando nem das coisas que nos rodeiam. Comecemos a observar os nossos lares. Observemos os nossos filhos. Observemos os nossos alunos. Como já foi dito aqui outras vezes, as birras das nossas crianças, claro, cada criança, de acordo com a idade cronológica da Terra, tem os comportamentos. Mas qual é a responsabilidade, qual é o compromisso daqueles que assumiram aquele ser? Já é direcionando com a verdade. Mas, como diz o apóstolo Paulo, mas eu deixo porque eu trabalho tanto, então deixa ele fazer a birra. Deixa eu servir lá, deixa ele fazer isso, depois ele cumpre com a responsabilidade de estudar. Então tudo isso nos mantém presos ao mundo de expiações e de provas. Então, meus amigos, não são todos os espíritos do mundo de expiação e prova. Lembrando que mundo de expiação e prova não é só a Terra, porque existem muitos outros mundos, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, não são todos aqueles que se encontram no mundo de expiação e prova que estão em expiação e prova. Porque tem aqueles que estão iniciando um processo encarnatório, como diz o Evangelho. Então, eles estão no aprendizado. Nós que já conhecemos o Cristo, nós já não somos mais espíritos primitivos. Já temos o bom senso, já temos o conhecimento do certo e do errado. Então,
eu separei uma frase aqui. A terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. É o que nós falamos. Até quando nós vamos continuar a ler, a assistir palestras, ouvir palestras, falar da doutrina, falar do Evangelho do Cristo, mas continuar naquele degrauzinho só da fala e não modificar o nosso coração? Precisamos, meus amigos, mudar. Mundo de expiação e prova. Mundo de oportunidades. Oportunidades para todos nós, espíritos, porque já não somos marinheiros de primeira viagem. Nós já fomos marinheiros de outras viagens. Então, precisamos parar de lamentar do mundo de expiação e prova. Vamos mudar o nosso pensamento. Deus, como eu mereço estar? Esse mundo é maravilhoso. A Terra, o planeta é maravilhoso. Olha quanta coisa linda, quanta coisa boa. Tudo ali casadinho. Não nos falta o ar, não nos falta o céu, não nos falta o sol para nos sustentar o corpo físico. Não nos falta família. Olha a bênção da família. Olha a bênção do reencarne. Então, passemos a ver o mundo dessa forma e passemos então a praticar o Evangelho. Não lamentemos tanto. Na espiritualidade, milhares de espíritos, filas e filas, buscando reencarnar aqui na Terra, nesse mundo que nós falamos, é só expiação, é só dor. Não somos injustiçados. Há injustiça que muitos cometem. Nós sabemos disso. Isso é real. Mas nós não estamos na Terra por injustiça do Pai. As injustiças nós cometemos. O Pai não comete. Vejamos os mundos criados pelo Pai, criados por Deus, como mundo de oportunidade, mundos de oportunidades, de evolução moral. Analisemos tudo isso no mais simples do dia a dia, nas atitudes mais simples, nos comentários, na forma que nós temos até vontade de julgar muitas situações. Aprendemos um pouquinho mais, já nos calamos um pouco mais. Mas vamos pensar no mundo de oportunidades. Que Jesus abençoe e que nós nos conscientizemos dessa nossa responsabilidade. Responsabilidade moral. Responsabilidade como filhos de Deus. Não estamos num barco perdido. Não estamos no mundo jogado ao léu, de jeito nenhum. Meus amigos, muita paz, muita luz, muita reflexão, mas mais ainda, muita prática. Prática responsável, prática com sabedoria, com essas leis maravilhosas que o Pai nos deixou, que Jesus veio e vivenciou e praticou. Muita paz, muita luz. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Que Jesus abençoe a todos.
Que assim seja.